Boa noite. Boa noite. Aqui estamos nós para mais um encontro de estudo da orientação para a ação evangelizadora espírita da infância, documento da FEB. Nós vamos ler de fonte viva pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, a mensagem Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, 1 Coríntios 3, 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor, nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam. Foi nessa parte, pessoal. Enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Vanusa faz para a gente a nossa oração? E assim, Jesus, envolvidos por esta página que nos toca ao coração, pois já te conhecemos e nos propusemos a te seguir, a aprender os teus ensinamentos, que possamos nos fortalecer cada vez mais para essa caminhada. Te agradecemos as oportunidades de trabalho, a oportunidade deste grupo de estarmos aqui reunidas em teu nome, em torno da evangelização. Que possamos nos tornar evangelizadores, sempre melhores, mas sempre buscando cada vez mais o aprendizado. Pois nunca estamos prontos, estamos sempre em construção. Pois os teus ensinamentos cada vez mais
nos mostram novos caminhos a seguir. Que possamos estar juntos, trocando ideias, nos fortalecendo, caminhando de mãos dadas. Por esses momentos, Senhor, e por todo o teu amparo e dessa espiritualidade amiga, nós somos gratos, nós te agradecemos. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A página é bem adequada para nós, né, gente? Estamos em construção, né? Como a Luísa acabou de realçar na oração. A gente passa agora para a nossa companheira Marta. Sempre muito bom estarmos todas juntas e que possamos ter um bom encontro. Boa noite, meninas. Como a Daísa falou, é sempre muito bom estarmos juntas. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo aqui das diretrizes. Nós estamos na diretriz número 2, que é a formação de trabalhadores da evangelização espírita de infância, na parte das estratégias. Nós estamos na segunda estratégia. Boa noite, Tânia. Na parte das estratégias. Então, eu vou propor que a gente continue fazendo aquele esquema da gente ir lendo, eu vou começar, a gente vai lendo, e se tiver algum comentário a fazer, a gente vai fazendo. Porque, na verdade, essa parte é uma parte até de revisão de muitas coisas que a gente já viu. Então, a primeira estratégia, só para a gente relembrar, foi promover ações de sensibilização do trabalhador acerca da importância e do objetivo de capacitar-se, inicial e continuadamente, para a tarefa da evangelização espírita da infância. Então, a gente marcou aqui especialmente as palavras sensibilização e capacitar-se. A segunda estratégia é incentivar a participação dos evangelizadores em palestras, seminários e congressos espíritas, bem como a participação regular em grupos de estudos da doutrina espírita oferecidos pelo Centro Espírita. A questão do estudo evangélico doutrinário é tão importante, tão relevante, fundamental para que a gente possa realizar o nosso trabalho de evangelização com segurança, com critério, sendo fiel a Jesus e Kardec, como nós já vimos aqui anteriormente. Então, é algo que a gente tem que estar sempre relembrando, estar sempre convidando, porque algumas pessoas elas têm dificuldade de se localizar, vamos dizer assim, em grupos de estudo da Casa Espírita, e entender a importância do estudo, Muitas vezes o evangelizador acha, mas eu estou dando aula para o maternal, para o jardim, então é tão simplesinho, E aí acha que não precisa do estudo. Então a gente tem que estar sempre trazendo à tona essa questão do estudo, fazendo esse convite regular, para a nossa equipe de evangelizadores, mostrando como que é importante o estudo da doutrina, independente se a gente vai dar aula para o maternal ou para a mocidade, não importa. Então, essa participação regular, Eu que observei esse regular. A pessoa buscar ter aquele compromisso com o estudo de grupo. E, dentro do possível, participar de outros momentos também, de seminários, congressos espíritas, palestras públicas da casa, e até de coisas fora do ambiente da nossa própria casa. Agora, tão comuns com o ambiente virtual, Hoje eu passei de manhã, que eu tirei esses dias de ontem, hoje, para bastante descanso. Mas o descanso da gente é fazendo outras coisas, não é ficar parado, Não consegue ficar parado sem fazer nada. E aí hoje eu assisti um pouco do seminário lá do Eurípides Barçanufo, de manhã, e depois eu rumei para o final do Congresso Espírita da Bahia. Teve uma fala do Peixinho, lá, o presidente da federação, e depois uma fala final de Divaldo, que eu gostei muito, até vou rever, que eu achei atualíssima. Ele fez um apanhado, ele trouxe para esse momento que a gente está vivendo. Então, hoje está muito fácil a gente até participar desses eventos fora da nossa cidade, com um ambiente virtual, que muitos congressos já eram transmitidos, mas agora vai se tornar uma prática comum. Então, a gente tem essa possibilidade também de ouvir outras vozes, como eu sempre falo. Tem muitas vozes boas aí pelo país afora, falando da doutrina. Alguém quer comentar alguma coisa do segundo item? Acrescentar alguma coisa? Tudo bem? Marta, eu acrescentaria nesses estudos da doutrina não ficar
voltado para a evangelização, se voltar também para o mediúnico. Eu percebo em muitas situações, né, e inclusive a gente está vivenciando esse momento agora na nossa casa, de evangelizador que fica envolvido, tá, mediunicamente por, às vezes, até os próprios, vamos dizer, não vou chamar de obsessores, mas os próprios acompanhantes das crianças, e ele se sente, às vezes, muito sem perceber isso, né? Ainda hoje, né? Hoje a gente estava atendendo uma pessoa assim, eu estava conversando hoje com a pessoa do departamento mediúnico, né? Porque é um caso, além de evangelizador, era também do mediúnico da casa, e que se encontra assim, bastante conturbado quanto ao trabalho, e a gente percebe que está faltando o quê? Está faltando ou um atendimento mediúnico, e é isso que a gente vai tentar ver agora, ou ser atendido mais, ou o próprio evangelizador procurar se envolver mais com a parte mediúnica para que se proteja, se fortaleça. Então, eu acho que quando aqui na nossa orientação, ele botou estudos da doutrina espírita, oferecidos pelo Centro Espírita. E doutrina, a gente estuda Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Inferno, né? São todos todo o Pentateuco. Então, eu, assim, até por a gente, né, tá vivenciando essa situação, eu vejo assim uma necessidade de estimular o evangelizador a se envolver com outros estudos da casa, que não seja o da evangelização. Porque, às vezes, depois é difícil de perceber, né, que o que está faltando é realmente um envolvimento maior. Aí, se desenvolver, estou me afastando por uma situação que a gente sabe que está havendo um envolvimento. Né? E a gente até começou, então, você está se afastando por isso, não é o contrário, se está se afastando porque está se sentindo sem estar inserido no contexto, não é o contrário, você não tem que, na realidade, ficar. Né? E isso, sim, é uma falta que a gente vê de envolvimento com o trabalho mediúnico. Então, eu insiro aqui que a gente deveria conversar com os evangelizadores e ter essa prática. Você é evangelizador, você lida com todos os espíritos que acompanham as crianças. Então, ali nos nossos obsessores, se tem 5 crianças, né? Dizem, né, o pessoal do médico espiritual costuma brincar que a gente tem 9 obsessores cada um. Então, já tem os meus 9, eu lido com 5 crianças, eu tenho mais 45 na minha escola. Então, olha só, eu preciso de um reforço, né? Olha só. Então, eu acho importante a gente pensar nessa parte, porque a gente, né, às vezes, fica envolvido só no trabalho da evangelização infanto-juvenil e esquece do suporte que é a necessidade do evangelizador ter para conseguir realizar o seu trabalho. Muito boa a sua consideração, né? Estudo mesmo no sentido abrangente, né? Precisa estar no grupo de estudo. Eu percebo que algumas pessoas são um pouco relutantes em relação a isso. Uhum. Né? Se preocupam muito com outras coisas, da evangelização fica muito focado só ali, né? E precisamos realmente estudar a doutrina, todos nós, né, para ampliar a nossa visão, como você está falando, para a gente conseguir ter até essas percepções, que muitas vezes a gente não tem. E eu percebo também muitos trabalhadores, aí não só da evangelização, uma certa dificuldade, às vezes, de buscar o socorro da própria casa espírita quando se percebe numa situação. Né? Eu percebo isso, às vezes eu falo, né, dou um toque quando dá para a gente fazer, né? A gente tenta dar um toque assim, para a gente buscar a casa, porque a gente tem um recurso, né? Como você falou, o médico espiritual está na nossa casa espírita. Claro que às vezes a gente precisa também do recurso médico aqui material, mas nós temos um grande recurso dentro das nossas casas espíritas. E muitas vezes, não sei por que motivo, a gente não busca. Né? Aí acontece isso, se afasta do grupo, né? Fica até mais vulnerável para situações difíceis, né? Do que se tivesse, né, buscado o socorro. E aí, como você falou, está interligado com a questão do estudo, porque talvez não tenha tido essa percepção ainda maior, né? E vem através do estudo. O estudo, ele abre a nossa mente, né? O estudo não é só conhecimento propriamente dito, ele abre a nossa cabeça para a compreensão
da própria vida, né? Da vida, em relação à porque doutrina, a gente agora saiu domingo de um projeto do Livro dos Médiuns, né? Assim, muita gente nunca tinha lido, nem tinha o Livro dos Médiuns. Então, né? A gente sabe que realmente é um livro pesado, é um livro puxado, mas, como você falou, e a obra básica, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada. Pentateuco, né? Exatamente. O Pentateuco é o básico da doutrina, aquilo que é necessário de ver. Na nossa casa, nós, há alguns anos, começamos a colocar uma semana por ano para estudar o céu e o inferno e a Gênese. E todas as semanas, meses que tem 5 semanas, a última é Livro dos Médiuns, para conseguir levar o Pentateuco para cada um. Né? Então, uma semana por ano, quer dizer, a gente pega um pedacinho cada ano, já conseguimos terminar, que a gente vem há alguns anos, mas colocar no nosso estudo, porque é o Pentateuco, né? Isso aí, a base, né? Nossa base. É a base. E a vida pessoal também é complicada, né? Quem é que tem a vida pessoal 100% harmonizada, né? Com tudo, né? Não aqui no nosso planeta. Eu também acho que não. Eu acho que eu complementaria a fala da Deise, falando também a importância dos evangelizadores conhecerem o mecanismo do passe, que está muito ligado dentro dessa parte, né? Uma vez eu tive um evangelizando que chegou um pouquinho atrasado, que na nossa casa as crianças, os pais, os evangelizadores têm a oportunidade de receber um passe antes da evangelização e depois eles ficam 1 hora com a gente na evangelização. E aquela criança chegou atrasada, né? E aí a mãe, né? Quando ela foi tomar o passe depois da palestra, ela foi pegar a criança lá na sala. E aí nós temos um procedimento de não abrir a sala até que os pais não interrompem a evangelização. Nós é que abrimos a sala. E aí a criança começou a receber mensagem pelo celular, que é a mãe chamando, né? Daí disse, tia, mamãe está indo lá de fora. Ela disse que é para eu sair, para eu tomar passe. Eu disse, meu filho, fique tranquilo. Depois da nossa evangelização, eu aplico um passe em você. Aí disse, mas a senhora não é só professora, só evangelizadora? Eu disse, não, eu tenho curso de passe, eu sei aplicar. Tá bom. E eu conversei depois com a mãe sobre isso. Então, a gente saber também aplicar o passe é muito importante, até mesmo, às vezes, quando as crianças estão muito agitadas, né? Eu notava que, às vezes, quando tinha uma companheira desenvolvendo o conteúdo da aula, que a gente sempre trabalha em dupla, e eu pensava fazendo assim, um passe coletivo neles. Nós ainda não fazíamos o passe antes, era depois, nessa época. Então, eu acho assim, a gente conhecer os mecanismos, tanto da mediunidade quanto do passe, além de trazer conhecimento para a gente, nós vamos falar com mais propriedade sobre esses conteúdos quando a gente for desenvolver, porque em algum momento a gente tem que desenvolver sobre isso na sala de aula, né? Então, eu concordo com a fala de vocês, a questão do Pentateuco, e não parar por aí, né? Obras espíritas sérias, né? Que trazem conteúdos que vão nos auxiliar. Além do conteúdo espírita, eu acho que a gente também tem que conhecer uma série de coisas dentro de outras áreas, da psicologia, metodologia, né, sobre a fala sensível, uma série de coisas para nós nos tornarmos instrumentos mais efetivos na evangelização, né? Mas sim, o conhecimento doutrinário é fundamental, muito, e estudo constante. Perfeito, Rita, né? A criação do hábito do estudo, né? A gente percebe que muitas pessoas não têm. E a gente tem que fazer, estimular, né? Estimular. Eu vou mais além. Eu acho que esse hábito de estudo, isso que você falou, Rita, esse conhecimento do passe faz a gente até pedir ajuda na hora que a gente está com a criança que está com uma dificuldade, a gente pedir ajuda à espiritualidade, né? A criança fez alguma coisa ou fez algum questionamento, ou a gente mesmo não está bem naquele momento, a gente saber pedir ajuda ao protetor, né? Aqueles que estão conosco. Eu acho muito fundamental. Eu já passei por uma situação, num período assim bem, né, há um tempo atrás, por inexperiência mesmo, né? Eu posso narrar, eu vou tentar falar em 2 minutos. Posso, Marta? Eu estava na evangelização com as crianças que eram assistidas pela casa, né? E tinha muita criança, elas tinham feito lanche e tal, e ficou assim na minha cabeça, você vai fazer uma maldade com uma criança. E eu falei, não.
Aí repetiu na minha cabeça, você vai fazer uma maldade com uma criança. E aquilo, repeti, mas eu não fiz uma prece. Eu não pedi ajuda, sabe? Aí eu só dizia assim, hein? Que besteira, não vou fazer mesmo. Sabe? Mas não, eu não dei a devida importância. O que aconteceu? De repente, o meu cotovelo esbarrou aqui na asa do óculos de uma criança que usava um óculos bem grosso, sabe? Eu debruçando assim de uma criança, meu cotovelo esbarrou e a lente dela caiu. O óculos caiu, desmontou, as lentes caíram. E ela gritou assim, tia, eu não estou enxergando mais nada. Aí, repetindo na minha cabeça, eu não disse que tu ia fazer uma maldade com uma criança? Falei, gente, como faltou a Aí entrei em pânico. Peguei a criança, chamei, né? A gente estava com o vendedor, falei assim, eu vou com esse óculos numa ótica, correndo aqui no calçadão de Bangu, para alguém colocar essa lente. Mas essa tia também usava um óculos bem grosso. Ela, não, eu conheço isso. Papá colocou o óculos, né? Colocou as lentes e colocou. E aí eu fiquei assim, muito mal comigo, porque eu não procurei o recurso que eu devia ter procurado na primeira vez que a coisa repetiu na minha cabeça. Você vai fazer uma maldade. Eu achei que aquilo era tão absurdo, que eu não ia fazer maldade com ninguém, que eu não dei bola. Mas havia ali já um preparo. Eu não sei o que esse espírito queria que eu fizesse, mas eu fiz, né? Porque sem querer eu esbarrei e terminei fazendo. Então, foi corrigido, graças a Deus, mas eu fiquei mal comigo porque eu não soube procurar o recurso. Na realidade, eu fui avisada. Quando, né, eu falei assim, os protetores deixaram? Eles me avisaram. Desde só, fica atenta, faz uma prece, pede ajuda, está havendo um envolvimento aí entre vocês, embora a prece, o movimento harmonioso, o trabalho no bem, mas a Casa Espírita é um hospital. E aí eu fiquei mal comigo, porque eu não soube me elevar o pensamento a Deus naquela hora. Eu só pensei, eu não, e continuei no trabalho. Então, eu acho importante, porque a gente não sabe o que a gente vai passar de repente, né? E quem a gente está lidando, né? Eu falei, tem os nossos obsessores e os das crianças. Era só isso. Obrigada, Rita. A Rita não, Deise. Rita trouxe uma observação também interessante, né? Sobre a questão do evangelizador também passar pelo treinamento, pelo curso para aplicar passe, né? Na nossa casa também a gente tem um grupo bom de evangelizadores que é também passista, porque já atende a evangelização. É muito bom, é uma boa coisa isso daí, uma boa alternativa, né? Para a gente ter esse atendimento, né? E aí, através do estudo, vai ampliando a nossa percepção para várias coisas, né? Para esse encaminhamento a um atendimento do passe ou um atendimento fraterno. A gente vai abrindo os nossos horizontes. Alguém pode ler o terceiro item, por favor? Falo do estudo também. Eu posso ler, então. 2.3. Estimular e orientar os trabalhadores da evangelização acerca da necessidade de formação doutrinária sistemática para o êxito da tarefa. Acho que nós comentamos bastante sobre isso, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Quem concorda, levanta a mão, tipo assim, né? Fundamental, sim. Quer que eu leia já o outro, Marta, já que daí a gente Pode comenta. ler sim, Rita, por favor. 2.4. Incentivar a organização de um cronograma de formação e programação temática, considerando as demandas e necessidades identificadas no âmbito local, regional ou estadual, visando o contínuo desenvolvimento dos evangelizadores, a crescente qualidade da tarefa de evangelização. A gente também já conversou sobre outros encontros, né? Lá atrás, eu pensava assim, em planejamento anual, sabe? A minha experiência era essa, eu tinha que saber tudo o que eu ia falar naquele ano. E aí, quando você começa a conversar, conhecendo outras práticas de outras casas espíritas, uma companheira uma vez falou assim para mim, de uma outra casa espírita, ela falou, não, nós aqui fazemos assim, nós ouvimos os pais, eles têm tipo assim um cofrinho, que os pais colocam quais são as dificuldades que estão enfrentando, e a casa toda faz estudos voltados para a necessidade dessas famílias. Então, os estudos do Evangelho no lar, do Evangelho na casa espírita, são aqueles temas. Eles sugerem esses temas para o estudo do Evangelho no lar nas famílias. E a evangelização acompanha esse planejamento. Então, por exemplo, vou dar
Um exemplo, por exemplo, eles percebem que os filhos estão muito irritados em casa, a família está muito irritada. Então, eles fazem uma programação, a casa toda, com esses temas, para que a família receba esse conteúdo doutrinário, mas as crianças também na evangelização. E, às vezes, esse planejamento é de 1 mês, às vezes é de 2 meses, assim, conforme a necessidade de aprofundamento desse conteúdo. Quando ela falou isso a primeira vez, eu achei, nossa, eu não consigo. E hoje em dia a gente adota isso, sabe? Então, tudo é um processo de amadurecimento da gente. Então, eu acredito muito nessa questão de você ter um planejamento. A gente sempre fala que o planejamento é uma trilha, não é um trilho, né? É uma orientação. Mas se você tinha todo aquele planejamento para aquele dia da sua ação evangelizadora e vem uma criança com uma necessidade totalmente diferente, opa, isso aqui vai ficar de lado. Eu tenho que resolver aquela encrenca, né, que aquela criança traz, aquele conflito, aquele problema, aquela angústia, e aproveitar porque aquele conteúdo faz sentido para aquela criança naquele momento. Talvez até a gente já tenha falado, sei lá, perder um ente familiar, por exemplo. Já falei de desencarnação, já falei sobre reencarnação, já falei sobre plano espiritual, mas aquele conteúdo precisa ser revisto naquele momento para atender aquela criança. Então, eu acho isso muito importante que eles falam, né, dentro das necessidades das crianças e também o desenvolvimento dos evangelizadores. Vou deixar vocês comentarem também. Vou comentar que eu anotei essa ideia, estou anotando aqui para a gente levar a nossa reunião, essa ideia do cofrinho, e, entre aspas, né? Botei entre aspas. Agora, eu vejo muita dificuldade em fazer de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Porque a gente porque teria que depende da sistemática da casa espírita, né? Então, eles geralmente, assim, por que cofrinho? Só para vocês entenderem, porque as pessoas se identificam para evitar de um outro frequentador abrir aquele cofrinho e ver uma intimidade de uma família, entendeu? Só quem abre isso é a diretoria da casa, tá? Por quê? Porque às vezes falam de algum problema familiar, estamos tendo briga, suponhamos, o marido e a mulher estão pensando em se separar, né? Diz, olha, eu quero compartilhar com vocês a dificuldade, então por isso que é trancado, né? Mas eu acho que sim, uma conversa com os pais, né? Porque às vezes não há como envolver toda a casa nesse processo, né? Então, uma conversa com os pais têm que ter essa liberdade de falar com a gente as dificuldades que eles estão tendo com a criança. Às vezes a criança está mentindo muito, isso a gente sabe que é da faixa etária também, né? Então, às vezes, aquele conteúdo faz sentido para aquela família, para aquela criança naquela época. Então, dependendo do conteúdo, é 2, 3 meses, às vezes é mais, às vezes são só 2 semanas. Então, às vezes atende uma família. Depois, acho que cada um teria que ver como que eles fazem lá. Como melhor adequar à realidade da casa. Mais alguém? Então, vamos para o próximo, é o item 5. Quem gostaria de ler? Contemplar nos eventos de formação os documentos orientadores, subsídios e diretrizes que possam fundamentar os centros espíritas na implantação e implementação da tarefa de evangelização espírita, bem como no atendimento das crianças pelas diversas áreas da instituição. Tem bem a ver com o que a gente está fazendo, né, gente? Porque os documentos, né, a FEB nesse trabalho com as federativas, a gente tem que tirar o chapéu para esse trabalho, né? Tem na área nossa da infância, juventude, da família, está para sair. Eu ainda não tive acesso, mas está em andamento. Não, da família já saiu eu. Da família já saiu. Já isso. saiu também, isso aí. Da família, quer dizer, o da família está no OSCE, mas eu tenho a impressão que eles vão fazer um outro mais amplo, não? Eu acredito que vão. Tem um livreto que nem esse, eu posso até verificar, eu acho que eles estão para fazer sobre especial, sobre criança com deficiência, especial não, criança com deficiência, que eles estão elaborando e estão fazendo um treinamento com as federativas, né? Eles pretendem fazer um específico, né, sobre crianças com deficiências. Não sei se vão ser só crianças e jovens ou pessoas de um modo geral que eles estão elaborando, mas está tendo um treinamento da FEB
para que eles sejam multiplicadores. Cada estado mandou 2 representantes, deve ter 2 aí do Rio, né, para eles multiplicarem isso. O pessoal de Pernambuco já está fazendo isso, esses multiplicadores já estão desenvolvendo conteúdos baseados nesses estudos da FEB na federativa lá de Pernambuco. Eu não consegui baixar ainda, vou até hoje dar uma olhada, esse documento da família, tipo esse aqui, eu não vi ainda, não. Eu tenho quase certeza, eu tenho até. Eu não sei se tem para baixar, mas é capaz de ter. Vocês ficam conversando que eu vou lá buscar. Eu também não conheço, não. Tem de estudo do espiritismo, atendimento espiritual, mediunidade, de cada área tem, mas da família, como é mais recente, se tiver, está lá no site, porque tem tudo para fazer download. Tem de papel, né? Realmente é para tirar o chapéu. E como é importante conhecer esse documento, né? Eu confesso que depois que nesse 1 ano que a gente está estudando, já tinha lido e tal, nós não somos mais os mesmos evangelizadores. Amplia demais a nossa visão. Era preciso que todo evangelizador realmente estudasse isso daqui. Não só lesse, mas estudasse como a gente está estudando. É muito importante. Abre a nossa mente. A gente começa a ver coisas que a gente não via. Mesmo a gente que já tem uma experiência boa de evangelização. Essa coisa, por exemplo, da integração das várias áreas da Casa Espírita, que em vários momentos aqui nós temos essa reflexão, é de uma importância enorme, né? Nenhum setor fica estanque, né? Tudo integrado. Acho que isso é muito importante. Fala aí. Isso. Olha ali. Esse eu tenho. De paz. Mas esse aí... Mas esse eu acho que é anterior à área da família. Esse é da campanha, Rita. É da campanha da família. Não é desse tipo aqui, ó. Eu acho que ainda vai sair. Verdade, é da campanha. Desculpa. Mas também é muito bom também esse documento. Esse. Eu tenho usado algumas coisas daí também. Tudo bem, Marta. Aqui a gente vai... a Rita falou essa questão dos multiplicadores nessa parte da inclusão que a FEB está fazendo esse treinamento. Eu tenho pensado muito, pelo menos em relação à nossa casa, né? De quando a gente fizer o retorno presencial, propor, mais uma vez, que eu já venho propondo isso há alguns anos, mas agora que a gente está nesse curso aqui, a gente pegou o ritmo de fazer com o grupo de evangelizadores da casa, na própria casa, ou fazer, né? Tentar ver se a gente consegue multiplicar esse conteúdo. Acho que é uma ideia para todos nós, né? De repente, quando a gente voltar ao presencial, não sei, ou fazer presencial, ou fazer até pelo Zoom mesmo, pelo ambiente virtual. Mas eu sinto que é necessário que os evangelizadores conheçam esse documento. É muito importante, muda a visão da gente. Por mais experiência que a gente tenha, ele abre bastante a nossa mente. A gente fez aqui algumas iniciativas antes, já no presencial ainda, que até a nossa companheira Leinice, né, que é da casa de Marco também, que desencarnou, ela fez para a gente um primeiro trabalho com esse documento, esse da juventude. Na Ciranda, se não me engano, de 2018, eu acho, ou 2019, que foi presencial. Quer dizer, realmente precisa incentivar o estudo dos 2 documentos. Quer dizer, agora vai toda a família, e tem o dos bebês já. Quer dizer, vão ser 4 documentos na nossa área. É isso aí. Vamos seguir, então? O item 6. Nós estamos igual no nosso estudo de domingo, que é de adulto. Hoje eu estava até vendo uma chargezinha espírita sobre isso. Na hora da prece, ninguém fala nada. Essezinho, proporcionar aos trabalhadores o conhecimento da organização e dinâmica do movimento espírita, com ênfase em seu objetivo e missão. Aí vocês se explicam. É o que a gente já falou anteriormente, né? Já falamos sobre isso também, a Daísa falou agora. A gente precisa conhecer, né, essa organização e essa dinâmica do movimento espírita, né, onde tudo está interligado, né, a partir da Casa Espírita, né, que é o micro, para o macro, que é, aqui no nosso caso, a Federação Espírita Brasileira. Né?
Eu acho que tem um aspecto aí, Marta, que eu julgo muito importante, que tem a ver já com outro item, né? Quando a gente identifica demandas e necessidades das casas e converge para uma capacitação do seu, é muito interessante, porque você pode usar, inclusive, os trabalhadores da própria região, como é o caso da nossa ciranda, por exemplo. A gente pode fazer experiências exitosas, que a gente já fez aqui uma vez ou duas, que também foi bem legal, as pessoas levando os seus trabalhos, que aí fortalece esse todo. Ah, essa casa está fazendo isso assim, assim. Olha que legal. Teve essa necessidade lá que é igual a minha, eles fizeram esse trabalho. Então, eu acho que essa troca enriquece muito a ação evangelizadora. Quando a gente trabalha com as várias casas espíritas contribuindo. Muito bom. Alguém quer acrescentar alguma coisa a esse item aí do movimento, né, da organização do movimento, da dinâmica? Acho que agora na pandemia... Desculpa, Deise, pode falar. Não, eu falo demais, desculpa. Vai lá, depois eu falo. Então, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, né? Pessoas de cidades diferentes, casas espíritas diferentes, e como a gente aprende, né? Então, a partir do momento que a gente entende a organização do movimento, a gente não vê só a nossa casa espírita, a gente começa a ter uma abrangência maior. Uma companheira nossa do interior de São Paulo, ela falou que ela trabalhava só na casa espírita. Quando ela foi convidada a participar do departamento, né, da cidade dela, que aqui em São Paulo é separado, infância e mocidade, e aí que ela começou a entender o movimento e ela viu como isso era maravilhoso, porque essa troca é muito importante, né? Muito boa. Eu ia colaborar que a pandemia está ajudando muito a gente a conhecer o movimento espírita, né? Além, como a Rita falou, desse nosso encontro aqui, que é muito legal, muito profundo mesmo. Também tenho aprendido muito aqui, já levei coisas daqui para o nosso trabalho. A gente vê o movimento todo, né? O que está acontecendo, né? Encontro de mocidade, de família, lives de inúmeras situações, né? Estudo sistematizado. Eu estou participando de estudo sistematizado que eu não participava antes, na minha própria casa, mas que eu não tinha como entrar. Nem terça, nem sábado. Agora eu terça e sábado estou em casa, é só mudar de Zoom. Né? Mudou a salinha e eu estou, então... Eu estou conhecendo outros grupos da casa, né? Da minha casa mesmo, que eu não conhecia. Quer dizer, conhecia, mas não participava, né? E agora, pô, é só para lá e para cá, a gente viaja aqui no Zoom. Vamos para o 7? Então, vamos lá, número 7 aí. Oferecer periodicamente, de modo intensivo ou extensivo, cursos, seminários e oficinas voltados para a formação inicial e continuada dos trabalhadores da evangelização, contemplando temáticas relacionadas à perspectiva educativa da doutrina espírita, a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil, ao desenvolvimento sociocognitivo e afetivo da criança e do jovem, aos processos de aprendizagem, ao compromisso e formação pedagógico-doutrinária do evangelizador, à ação inclusiva e atendimento às necessidades educacionais especiais, a importância do planejamento, do acompanhamento e da avaliação permanentes e demais temas que contemplem as qualidades doutrinárias, relacional, pedagógica, organizacional relativas à ação evangelizadora. Então, muitas coisas já foram comentadas, né? E em todos os aspectos da área de educação, a gente precisa ter, como é a ciranda da evangelização,
que eu já até participei aqui com vocês dessa última, e esses outros documentos que ainda serão feitos, como a Rita falou, dos necessidades especiais, então é preciso ter um conhecimento geral da educação, conhecimento pedagógico, tanto da área infantil, quanto jovem, quanto da educação especial. É preciso que haja sempre cursos, a gente esteja tendo aí formações continuadas que nos ajudem. E até, como disse aqui, a pandemia ajudou sim, porque hoje a gente tem condições de se trocar informações aqui em outros grupos. E que legal eu ter participado da Ciranda com vocês. Tem tantos temas que a gente precisa estudar, é muito amplo. Então, a gente precisa também estar passando isso para os nossos colegas das nossas casas. Muitos aí não estão no virtual e estão ainda precisando de mais informações, né? De serem incentivados, sensibilizados a entrar num curso, numa oficina, num estudo. Não é fácil para a gente, imagina para quem está de fora. Mas trabalhinho de formiguinha, né? Quem sabe a gente consegue. É isso aí. Muito bom. Mais algum comentário sobre esse item? Eu gostaria de enfatizar, né, que eles vão e eles voltam, né? Voltou aí nas qualidades, né? Doutrinária, relacional, pedagógica e organizacional, que é uma parte do documento que a gente precisa estar na reflexão, né? É de uma importância imensa, né? Verdade, Adaísa. Então, vamos ao 8 agora? Vou ler essezinho aí. Vou participar bom, um pouquinho. Vambora, Tânia, vambora. Fortalecer por meio da formação continuada e das ações cotidianamente realizadas a concepção da criança como espírito imortal em evolução, em desenvolvimento integral e ativo no seu processo de aprendizagem e evolução espiritual. Então, eu estou vendo no meu modo de pensar, essas estratégias estão enfatizando, né, tudo que já foi comentado anteriormente, né? E isso aí é mais uma coisa que a gente já comentou também, né? A concepção da criança como espírito imortal em evolução. Não se pode esquecer isso no processo de evangelização, né? É interessante que, por exemplo, lembrando aqui no trabalho da evangelização, a gente pega um tema e, às vezes, a gente segue um planejamento, todo mundo, né, de todos os ciclos, seguem aquele planejamento. Mas a abordagem é diferente. À medida que a criança vai evoluindo, né, vai crescendo, vai adquirindo novas experiências de vida, né, a abordagem se modifica, se aprofunda, né? Interessante lembrar disso também. Muito bom, Tânia. Alguém mais quer comentar alguma coisa do 8? Eu queria só tirar uma dúvida. Quando fala em ações cotidianamente realizadas, está falando do dia a dia da criança, não é isso? É o dia a dia fora da casa espírita, do evangelizador, não é isso? né? O evangelizador. Porque aqui está falando das estratégias para a formação de trabalhadores. Então eu acho que a própria evangelização, né? Porque a formação continuada são esses encontros que a gente faz, né? Que o SEU, aqui no nosso caso, na nossa região, o SEU promove a formação continuada, né? Traz Lúcia Moisés para falar sobre um tema, né? Faz um seminário com a Cíntia lá de Goiás. Agora, as ações cotidianamente realizadas, eu entendi que é o próprio dia a dia da evangelização, né? Pois é, mas assim, o dia a dia da evangelização, por exemplo, assim, a gente evangeliza
uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, no caso da nossa casa. Mas essas ações cotidianas... Eu fiquei pensando, sabe em quê? No cotidiano de cada um. Eu entendi que, como está falando da formação de trabalhadores, né? A diretriz 2 é formação de trabalhadores da evangelização espírita de infância. Então, é para nós, trabalhadores, evangelizadores. Né? Eu entendi assim, porque nem todos nós ainda, né? Nem todo evangelizador ainda ele está conseguindo enxergar a criança como sendo esse espírito imortal, apesar dele estar na casa espírita e na evangelização espírita. Porque a gente traz, muitas vezes, arraigado aquela concepção de que a criança, né, é um livro em branco, né, que a gente já falou aqui, no qual a gente vai escrever uma história. Né? Então, a gente tem sempre... Agora, no virtual, a gente tem falado muito isso lá na nossa evangelização. Né? Vamos motivar a criança para que, permitir que ela se expresse. Porque, às vezes, a gente já vai com aquele prato pronto, já vai dando a resposta, e a criança vai inibindo dela falar. Né? E ele já tem vivências, não apenas dessa vida, mas de outras vidas, né? Eles têm uma bagagem reencarnatória. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Nesse momento de virtual, eu tenho a impressão que a nossa equipe cresceu esse olhar. O olhar se alargou pela própria maneira de fazer as dinâmicas e tudo. Então, se a gente for sempre levando já tudo, né? E às vezes eu estou assim como observadora, eu fico prestando atenção. Gente, a gente tem que estimular a criança para que ela também tire suas conclusões, né? Porque às vezes a gente faz uma pergunta, a gente está com tanta pressa de ouvir a resposta, a gente já vai falando, dá um tempo para eles, né, para eles falarem, né? Respeitar, como o Tânia falou, as diversas faixas etárias, os diversos níveis de entendimento. Aquela criança que às vezes é mais tímida, precisa de um pouco mais de jeito da gente para estimular a fala dela, para que ela se sinta segura para falar. Né? Várias coisas assim, que a do Tânia vai falar alguma coisa, né, Tânia? Não, eu estou lembrando aqui do exemplo de Antonella, por exemplo. Eu estou achando que a Antonella desenvolveu tanto, né, espiritualmente falando, como ela tem produzido coisas, né? E você falou também de Maria Fernanda, uma ocasião aí, que eu não estou acompanhando. A Antonella, gente, só para vocês localizarem, é uma criança de 7 anos na nossa evangelização, e a Maria Fernanda é uma pré-adolescente de 12 anos. São crianças que a gente observou uma mudança, assim, uma mudança mais... chamou mais a atenção da gente, né? A gente, nesse final de semana, agora fez o encerramento do projeto. Nosso projeto foi Mediunidade, Desafios e Bênçãos. E aí, domingo, agora, eles tinham que... Nós fizemos um trabalho de pesquisa de alguns médios, agora para a culminância, que foi domingo, juntando 2 famílias. Fizemos um sorteio para ficar mais democrático. Então, trabalhou pai, mãe ou avó com a criança. E eles apresentaram agora. Uns apresentaram PowerPoint, outros gravaram vídeo. Essa menina, gente... Ela e a outra coleguinha, a coleguinha do terceiro ciclo, tem 11 anos, elas gravaram vídeos, foi sobre Chico Xavier. Gente, mas foi tão interessante. Essa menina, assim, não era de falar muito, era mais tímida, ainda é tímida, mas está se soltando. Não é a primeira vez. Ano passado ela cantou com o primo no Natal. Né? Ela contando sobre Chico, mas foi muito engraçadinho. A gente é fã, né? Não tem como. A gente fica assim, as tias bobas. Mas parecia uma professorazinha contando a vida de Chico. Contou aquela história do cachorro, né? Aí contou com as próprias palavras, foi muito fofo. Né? E a Maria Fernanda... não é uma bagagem, né? Uma bagagem espiritual que ela vem trazer. A gente fez, no final, foram 5 apresentações, a gente fez quiz sobre mediunidade, fez sorteio de livrinho. Aí, na hora do sorteio, né? Não, depois do sorteio, a gente terminou com um lanchinho, a gente fez um lanchinho virtual. Aí ela queria mostrar os livrinhos da evangelização. Porque outra coisa que aconteceu nessa pandemia, eu estou fazendo isso, que eu tenho 2 evangelizadoras que eu estou fazendo esse trabalho, assim, estimulando a pessoa a formar uma pequena biblioteca. Tudo bem, hoje tem livro em PDF, online, beleza, né? Mas, assim, há livros que a gente precisa ter, precisa ler, estudar. Então, tem 2 evangelizadoras que todo mês eu fiz uma proposta a ela. Cada mês eu vou orientar vocês vão pedir um livro de doutrina. Aí nós estamos pedindo livros de estudo do evangelho. Porque às vezes a pessoa quer um material, uma base para preparar uma aula, não tem nada. Não tem um livro para se guiar, né? E na evangelização, teve a Bienal aqui do livro, algumas mães de avós de crianças me pediram para encomendar livro, dar sugestão. E essa menina, a Antonella, na época a mãe dela comprou alguns livrinhos e agora foi tão interessante, me pediu de novo, tia Martinha, vê os livros. Eu fui lá na Boa Nova, que é a distribuidora de livros, pesquisei vários livros, mandei o link para a mãe, eu achei tão bacana que a mãe senta com ela, a mãe está com uma bebê de 7, 8 meses.
a mãe senta com ela para poder verem lá o resuminho, né, a resenhazinha, aí escolheram mais 4 livrinhos. Então, a gente também tem que fazer esse papel de estimulador. Tem uma outra criança aqui que é do maternal, ela começou a ter uns sonhos, não está tendo evangelização online, a gente manda um envelope todo mês. A mãe mora até aqui, eles moram aqui perto da minha casa, e a mãe, sempre a mãe é muito jovem ainda, e a menina começou a ter pesadelos. Nesse pesadelo, estava me parecendo ser alguma recordação, que acontece muito de vidas passadas, porque ela falava o nome da pessoa, eu não me lembro mais direito o que foi. Era uma situação trágica, e a mãe teve assim, uma conduta muito amadurecida. Sentou com ela, falou para ela pensar em Jesus, e começaram a orar. Aí conversou muito comigo, eu falei, olha, você teve a atitude certa, vamos ver como ela se comporta. Aí a menina, a coisa não se repetiu mais. Aí eu falei para ela, você faz o culto do evangelho no lar? Ela, eu fazia na casa da minha mãe, mas agora a menina tem 3 para 4 anos, mas na minha casa eu não faço. Eu orientei, falei, olha, você sabe como é que faz? Assim, assim, não, eu sei, tudo bem. Eu falei, olha, então você tem algum livrinho para você usar com ela? Não, não tem. Eu falei, vou te emprestar um livrinho meu e você vai ficar lendo com ela e vou te sugerir alguma coisa. Aí ela está com um livrinho meu e eu sugeri aquele meu pequeno evangelho. Eu acho uma gracinha aquelas histórias, assim, para criança bem pequena, né? E a coisa vai caminhando. Então, a gente precisa, como evangelizador, também estimular, né? Porque às vezes os pais também ficam meio perdidos, tipo assim, eles não sabem o caminho das pedras. Como que, né, uma sugestão de um livro, como que compra. E foi tão bonitinho domingo que ela quis mostrar todos os livrinhos que ela tem. E aí a gente fica muito feliz que a gente vai vendo as crianças, né, se desenvolvendo. E a pré-adolescente, que era mais fechada, né, ela agora está se abrindo. Até a feição dela mudou, gente. Ela está mais participativa, a feição está mais serena, mais tranquila e está participando. Fala tão rápido que ela abre e fecha o microfone tão rápido que a gente não consegue às vezes entender. Ela é da minha turma. Repete de novo, né? Mas está participativa. Aí, na última aula do projeto, agora a gente trabalhou mediunidade, amor e consolação. Porque a gente teve uma criança nossa de 11 anos, uma adolescente, uma criança de 11 e uma do maternal, que a avó desencarnou agora na pandemia. Não foi de Covid. E aí nós aproveitamos também, porque esse tema está muito frequente atualmente, né? Quem de nós não viu alguém partir? Um familiar, uma amiga, a criança está ouvindo tudo isso. Aí nós resolvemos colocar esse tema e trabalhamos um livrinho chamado Recados do Além, é da FEB. Né? E aí, nesse dia, nós trabalhamos assim, a história, o amor e a consolação através das cartinhas, das mensagens espirituais. Falamos de alguns tipos de mediunidade, de acordo com cada ciclo. E nós rumamos o nosso objetivo da aula para falar que todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós também podemos ajudar as pessoas a ser intermediários para levar o bem e tal. E ela fez um questionamento na aula. A gente tentou responder, mas ela não ficou muito satisfeita, porque ela não conseguiu aceitar muito de que todos nós somos médiuns, né? Aí nós conversamos com ela e tal, e depois a mãe escreveu para mim no WhatsApp, feliz, porque ela tinha ali se colocado e aquela coisa, a gente tem que também questionar e é assim que a gente vai tirar as conclusões, né? Aí a mãe falando do que ela falou para a filha, eu falei, não, é por aí mesmo. É porque a gente está tão bitolado, às vezes, pelo conceito de médium, que a gente não consegue estender esse conceito de uma maneira mais abrangente. E é o que a gente tem visto esse ano, todos os eventos que eu assisti sobre mediunidade, livro dos médiuns, tem buscado estender. E, assim, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, de buscar ser melhor, de caminhar para o mundo de regeneração, de se melhorar, é a gente ser também esse intermediário no mundo em que a gente vive, né? Fazendo bem, buscando ser melhor e fazer as coisas melhores, né? Ser ouvido, né? Ser voz para alguém que precisa ouvir alguma coisa, ouvir aquele que precisa ser ouvido, oferecer algo para quem precisa. Então, a gente caminhou nessa direção também de levar, de expandir esse conceito de mediunidade. Mas é muito bacana quando a gente vê esse progresso das crianças, né? Na evangelização. Então, a gente ficou muito feliz, né, mesmo, né? Ela da salinha de tia Tânia e de tia Celise. Ela está botando uma observação aqui da menina. Muito questionadora. Eu peguei essa criança agora, já no virtual, né? E ela, ano que vem, já vai para a mocidade, que ano passado e esse ano, o terceiro ciclo foi virtual. Mas ser questionador é bom, né? É desafiador também para nós evangelizadores. A gente só tem que ter o bom senso, né?
Tem que ter o bom senso, né? Porque se está questionando para discutir o assunto e crescer no conhecimento da doutrina e do evangelho, né? Aí essa questão do espírito imortal, né? Traz uma bagagem também, que às vezes é questionador, mas eu percebo alguns espíritos agora, na idade infantil, que eles têm os questionamentos como se a vivência deles, eles não tivessem tido esses conhecimentos. É uma vivência, eu percebo em algumas crianças isso, uma vivência que talvez tenha negado Deus. Eu percebo alguns questionamentos assim, que me mostram que esses espíritos viveram experiências em que não tiveram contato com o evangelho, né, nem com a doutrina. Tem uma certa dificuldade, né? E aí não é por acaso que eles estão aqui, né, para estudar a doutrina e o evangelho, né, para perceber que existe um Deus que cuida de todos nós, né? Até o nosso amigo Rolando, que fez a conversa sobre a pandemia e tal, a Casa Espírita, ele colocou nos dos itens, né, Adaísa? Né? Se a gente tem certeza da existência de Deus. Eu achei aquilo tão interessante, gente. A gente está vivendo um momento de muita descrença, né? Eu percebo em muitas almas uma descrença em relação a Deus, né? Esse momento desafiador da pandemia, né? A gente precisa ter certeza que existe um Deus que está cuidando da gente, que é o nosso Pai maior. Tânia, não sei se você quiser acrescentar alguma coisa. Nossa, a hora passa tão rápido, gente. Que isso? Então, a gente parou no 8, né? Eu estou concordando com isso aí que você falou, realmente. É tipo uma resistência, né? A gente tem recebido espíritos assim, bem resistentes, né? E realmente é um desafio. A gente tem que estar preparado realmente, né? Resistente, gostei, a palavra é essa. Eu já passei por várias situações assim. Eu gostei desse jeito aí que vocês explicaram, que todos nós somos médios, né? Como vocês explicaram para ela. Aí eu tinha visto no WhatsApp, tinha recebido umas imagens. Eu vou postar no grupo para vocês. Eu tinha assim, médium, aí tinha assim, para cada tipo de mediunidade, tinha um dizer da nossa vida cotidiana. Eu não vou me lembrar aqui agora, né? Mas é tão interessante. Acho que você postou, né? Postou no Eu postei grupo, no nosso né? grupo de trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Evangelização. Mas não postei no curso. Eu vou achar aqui, peraí. É bem interessante. A gente usou, aliás, no dia não deu tempo de usar essas imagens e a gente fez uma tarefa com eles. Eles tiveram que colocar uma situação da vida, ou escrevendo, ou desenho, porque eles poderiam agir como médiums. Aí foi legal nesse dia que a turma dos maiores, né, aquela turma que fica com a janela fechada, nós acabamos, sabe que hora? 12h35. Geralmente a gente acaba meio-dia. A gente perguntou para eles, a gente precisa fazer essa atividade, tal, vocês topam ficar mais um tempo? Aí todo mundo topou, achei. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui no WhatsApp. Espera só um pouquinho, para vocês verem que é tão legal. Dá tempo, gente, para vocês verem? Eu boto no grupo depois. Posso tentar compartilhar aqui? Você quer que eu te coloque? Você quer compartilhar? Eu compartilho, que eu estou com o WhatsApp aberto aqui, eu só vou localizar, tá no grupo. É porque são tantos grupos que às vezes eu não sei onde é que está, gente. Não sei se isso acontece, acho que isso acontece comigo, né? Não acontece com vocês também, não. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Vou te colocar, tá? Libera para mim o compartilhamento, Daísa, por favor. A Nusa, estou copiando essa atividade que ela falou. Falar ou desenhar como faria se fossem médiums. Eu posso passar para você o planejamento. Copia, cola, sou eu mesmo. Eu também copio muita coisa, gente. Mas é assim, minha filha. Eu posso passar o... achei, peraí, aqui. Como dizem para mim, eu sou um Ctrl-V, Ctrl-C. Eu posso te passar. E essa historinha do Recado no Além, muito interessante. Da menininha que o avô tinha desencarnado, ela sentia muita saudade. Aí ela ia à padaria para ver. Faz logo um vídeo disso. Bota aí que Vanusa vai fazer um vídeo. Aí depois compartilha de volta. Aí depois a gente manda o vídeo para elas. Vocês estão vendo aí? Estamos. Então, olha, médium. Aí vocês podem ir lendo, né? Médium de efeitos físicos. Entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e movimente até fazer desaparecer toda a sujeira. Espera aí um pouquinho.
Médium de cura. Faça uma receita, pão, chá, sopa, almoço, jantar e dê ao faminto, e assim instantaneamente poderá curar um dos maiores males do ser, a fome. Interessante. Tá carregando. Médium de vidência. Olhe nos olhos do irmão, veja o Cristo nele, auxilie e jamais o julgue. Essa janelinha está me atrapalhando aqui. Peraí. Médium audiente. Doe seus ouvidos e escute o próximo com empatia e sem preconceitos. Médium de psicografia. Vá em suas redes sociais e escreva mensagens edificantes, otimistas e de amor. Médium sensitivo. Sinta a necessidade do irmão mais próximo e, então, com muito respeito, supre-as. Médium passista. Comece a enviar boas vibrações através de preces aos necessitados e a todos aqueles que te perseguem. Aqui já foi. Muito show. Eu vou colocar no grupo, no nosso grupo. É muito legal. A gente usou, né? A gente usou isso, aí eles fizeram um trabalhinho escrito ou em forma de desenho. Aí nós também fizemos. Na nossa turma a gente tem feito isso. A sua pergunta foi qual? Eu vou ter que olhar aqui qual foi a pergunta exatamente. Não estou me lembrando assim de cabeça. Peraí só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora com um videozinho, né, Vanusa? Fica bonitinho, né? Movimentozinho assim, ó. Fica uma gracinha, dá para fazer bem bonitinho. Eu gostei muito do botar nas redes sociais mensagens, né? Porque a gente está acostumado muito com papel, né? Agora tem que ser tudo rede social, tudo lá no WhatsApp, né? Achei muito legal, bem atual, né? Eu acho que eu vou usar com o meu grupo de estudo de Leon Denis, fazendo uma dinâmica no final do ano. As próprias pessoas, as jovens, que podem fazer a dramatização disso. Dois, com a família, assim, né? Aquela questão ali do varrer, do abraço e tudo. Então, quer dizer, pode envolver também ações, né? Pode tornar aquilo sair do cartazinho e ser uma cena construída em casa. Aí, ó, mais uma coisa para fazer. Aí. A pergunta, Daís, é como podemos... Achei aqui o resuminho da aula. Como podemos ser médios do dia a dia? Aí a gente pediu se eles poderiam escrever ou desenhar. Aí foi bem legal, eles fizeram uns desenhos bem legais, os outros escreveram alguma coisa. Foi muito legal. Adorei isso. E eu acho que usando a construção de cena de teatro... interessante. Para o final de ano, gente. Pode ser uma. A gente, no final de ano, a gente está querendo fazer alguma coisa, não sabe muito bem o que é ainda, a gente já está começando a conversar sobre isso, né? Aí a gente vai estar querendo fazer alguma apresentação, ou até mesmo trabalhar em aula, esse aprendizado todo que a gente teve, que a gente tem aprendido nas parábolas, que a gente tem estudado as parábolas, né? Das diversas situações, né? Dos diversos aprendizados com Jesus, para poder a gente preparar alguma coisa para o final de ano. Mas é isso, gente. A gente parou no 8 ou no 9? A gente foi até o 8, né? Sim. O 8. Eu tenho que marcar aqui. Tá bom. Então, no próximo dia, o 9, dia 16. Daqui a pouquinho eu coloco lá no grupo para vocês. Meninas, obrigada, tá, pela presença, pelas contribuições, sempre muito valiosas. Tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Maravilha, gente. Muito bom. E vamos copiando, Deis. Não tem prece final, não. Pegando ideia, vai ter. Copiando as ideias, né? Isso aí, e vamos já fica crescendo. um papel do lado. Aqui, ó. Então, vamos lá para a nossa oração. E eu gostaria que nessa oração, a gente falou até dela mais cedo, né? A gente, em 2020, né? Uma companheira que tinha assim, um amor imenso pelo trabalho da evangelização. Era uma pessoa que trabalhava não só no nosso seu, nas casas espíritas, na casa espírita que ela frequentava, que era o Joana d'Arc. Enfim, uma pessoa super ativa no movimento espírita, a Lenice Ferreira de Jesus. Eu não sei se mais alguém de outros lugares ouviu falar dela. E ela partiu, já deve estar trabalhando do jeito que ela é, já deve estar se movimentando. Então, a gente coloca
nesse momento de oração, né? Ela e todos esses outros, né, companheiros que partiram, né? Que Deus, que Jesus, os espíritos amigos, né, possam envolver todos esses espíritos que partiram, muitas vezes vários de uma mesma família, deixando órfãos, deixando a família muito sentida, muito impactada. Então, que os espíritos amigos possam envolver todos esses que nós nos lembramos nesse momento, ou mesmo que a espiritualidade já identifica como necessidade, que eles possam ser atendidos, envolvidos, encaminhados. E nós agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo, dessa troca tão proveitosa, que com certeza faz e fará a diferença na ação evangelizadora em nossas casas. Abençoa também os companheiros que hoje não puderam estar conosco e que possamos sensibilizar outros evangelizadores para estarem aqui conosco nessa troca de experiência. Que assim possa ser. Tchau, Pessoal, meninas. Tchau, meninas.